Hoje temos o prazer de ter conosco o Dr. Hilário Bock Júnior. Dr. Hilário é advogado previdenciário da Bock Advogados Associados, mestre em Direito Público, especialista em Direito Civil, Processo Civil e Previdência Complementar pelo curso de Educação Continuada da FGV. Exerce também a atividade autônoma de professor de Direito Previdenciário, jornalista e colunista. Ex-colunista da IPTV Globo, G1, CBN e portal A Cidade On. Conferencista e palestrante. Hoje a sua palestra será sobre o tema O que preciso saber para aposentar. Com todos, Dr. Hilário Bock Júnior. Boa tarde a todos. Já falaram, meu nome é Hilário Bock, trabalho com aposentadoria, né? Também tem pessoas aqui que a gente já conhece, que frequentam o nosso escritório. E pediram para a gente que viesse aqui hoje, e a gente aceitou com o maior prazer, em nome do Bock Advogados Associados. Eu quero agradecer o convite da CIPA, aqui da USP, e a presença de vocês também. Lembrando que logo em seguida a gente pode responder algumas perguntas, caso vocês tenham alguma dúvida. Tá ok? Bom, e o assunto que nos traz aqui hoje, né, como sempre nos trouxe, não é a primeira vez que eu venho aqui para falar com vocês, é sobre aposentadoria. Eu preparei um material aqui, porque o tema que nos foi proposto foi sobre o que é preciso saber para aposentar. Eu acho que todos sabem aqui que é preciso trabalhar, né? Se não trabalhar, não tem jeito de aposentar, né? E cada vez mais tem que trabalhar mais, porque senão não chega na aposentadoria. E quando a gente pensava que era só trabalhar, aí vem a reforma da Previdência e diz que você tem que trabalhar e tem que ficar velho também. Porque se não tiver idade mínima, não vai aposentar. E a gente sabe que hoje, depois da reforma da Previdência, quase todos os benefícios têm uma idade mínima. E os benefícios que não têm idade mínima, usam a idade mínima para reduzir o valor dos benefícios, né? Então, cada vez mais fica mais dura a vida do trabalhador que pretende chegar até a aposentadoria, né? Mais uma vez, a gente pensa que para que a gente possa ter uma boa renda, nós temos que saber que existem reformas da Previdência e que essas reformas ainda não acabaram. Poucas pessoas prestaram atenção, mas até mesmo a aposentadoria por idade hoje, ela já não tem mais uma idade fixa. Hilário, eu vou me aposentar com 65 anos se eu for homem. E se eu for mulher, eu vou me aposentar com 62 anos. Certo? Errado. Errado porque desta última reforma da Previdência foi colocada uma cláusula dizendo que a idade mínima vai aumentar de acordo com o aumento da expectativa de vida. Quanto mais for aumentando a expectativa de vida, mais idade nós vamos precisarmos para nos aposentar por idade. Ou seja, está escravizado a trabalhar até aposentar, e cada vez mais tarde. É claro que existem regras de transição e isso vai demorar um pouquinho para mudar. E enquanto isso não muda, o bom é que a gente pense num planejamento previdenciário. Como que a gente vai se preparar para uma aposentadoria? Como que nós vamos fazer para ter uma aposentadoria saudável? Porque hoje, nós precisamos ter 3 respostas, e sem saber essas 3 respostas, a 3 perguntas que eu vou fazer agora para vocês, a gente não vai poder saber exatamente o que a gente precisa saber exatamente para poder aposentar. Já que o nosso tema é o que é preciso saber para aposentar, nada melhor do que a gente começar com 3 perguntas sobre o que a gente precisa saber para aposentar. E eu quero saber se vocês sabem. Vamos passar o próximo slide, por favor? Bom, primeira pergunta. Qual, quanto e quando? Bom, então, em que a gente tem que pensar? Em primeiro lugar, olha, eu quero me aposentar. Essa é a primeira decisão que a gente tem que ter.
Eu quero me aposentar. Porque se você não querer se aposentar, não adianta você pensar em começar a responder essas perguntas. Mas, Hilário, quando é bom a gente querer pensar na aposentadoria? Sempre. Os salários de vocês de hoje já vão entrar na aposentadoria. Os salários de vocês de 10 anos atrás já vão entrar na aposentadoria. Os salários de vocês de 20 anos atrás vão entrar na aposentadoria. Os salários de vocês desde 1994 vão entrar na aposentadoria. Então, quando você deve começar a pensar na aposentadoria? Desde quando tudo que você ganha vai significar aquilo que você vai receber no lugar onde vocês vão passar a maior parte do resto da vida de vocês, no futuro. Se vocês não cuidarem do lugar onde vocês estarão o resto da vida, e depois da morte também, porque a aposentadoria tem a pensão por morte, que é o futuro, a gente vai estar deixando de fazer agora algo que a gente deveria fazer no momento certo, que é agora. Então, quando pensar em aposentadoria? Já. Nós temos que deixar muito claro para a gente que nós temos que começar a pensar na aposentadoria já. E muitas pessoas ficam preocupadas com 3 pontos. Lá no nosso escritório, a gente fica preocupado em 4 pontos. Quais são os 3 pontos que todo mundo se preocupa? O que já passou, direito adquirido, as regras que estão valendo e as regras de transição. Então, olha, o que existia, o que existe e o que está no meio. Mas, Hilário, qual que é o 4º ponto? Se nós olharmos hoje no Congresso Nacional, ontem mesmo já foi aprovada uma reforma da Previdência no Congresso, para as pessoas que trabalham com periculosidade. Lá no Congresso, está cheio de leis sendo fabricadas que vão valer quando vocês se aposentarem, que é no futuro. Então, além de você se preocupar com o direito adquirido, que você pode exercer a qualquer momento, com as regras que estão valendo e com as regras de transição, nós temos que estar com um olho no peixe e outro no gato, para saber o que vai poder ser aprovado no Congresso Nacional, o que vai estar valendo quando você for aposentar. Estão percebendo como a coisa é complexa? E quando tudo ficaria na mão do trabalhador, a gente percebe que não está na mão do trabalhador. Está na mão da Justiça, está na mão do Congresso Nacional. Então, nós temos que ficar de olho no Legislativo, no Judiciário, com as regras que valem, com as regras que já valeram, regras de transição e as regras que poderão ser editadas. E aí, então, a gente tem essas 3 perguntas. Eu quero que vocês mentalizem a resposta para estas perguntas. E eu vou dizer para vocês, e vocês vão mentalizar, para saber se vocês sabem de fato o que vocês precisam saber para aposentar. Em primeiro lugar, deixa eu ver, está aqui. Está aqui, mas não chega lá. Bom, quando você vai aposentar? Pensa. Você já fez um cálculo? Você já viu se todo o tempo que você trabalhou é válido pelo INSS? Você sabe se todo o tempo vale como tempo de contribuição, tempo de serviço, tempo de carência? Ah, Hilário, eu pensei que tudo isso fosse tudo a mesma coisa. Não é? É diferente. Ah, eu tenho atividade insalubre, perigosa e penosa. Isso muda a minha aposentadoria? Muda quando eu vou me aposentar? Muda. Ah, eu fiz um processo trabalhista. Isso entra na minha aposentadoria? Entra. Ah, eu tenho um tempo que eu não trabalhei, que eu não fui registrado, ou um tempo que eu trabalhei por conta própria e não paguei o INSS. Isso vale a pena recuperar? Tudo isso vai servir para a gente responder a primeira pergunta, que é quando aposentar? Então, eu já percebi que muita gente coçou a cabeça e já não tem certeza de quando vai mais aposentar. Isso levando em consideração, que eu vou passar para vocês, as modalidades de aposentadoria e as possibilidades de aposentadoria. Já, já. Mas eu quero que vocês se focalizem agora na segunda pergunta, que é o quanto você vai receber. Olha, se minha aposentadoria for por idade, vai ser X. Se ela for por tempo de contribuição, ela vai ser Y. Se for em uma das 4 regras de transição, ela vai ser Z. Se for em uma das regras de pessoa com deficiência, ela vai ser MN, não importa.
E aí, então, a gente começa a se perguntar, como é que eu posso saber quanto eu vou receber se eu não sei quando eu vou me aposentar? Já que a regra do quanto está relacionada com, finalmente, qual aposentadoria vai ser mais vantajosa para você. Porque se você pode ter mais de uma aposentadoria, você tem que saber exatamente qual delas é mais vantajosa. Mas como assim dar mais de uma aposentadoria? Hoje nós temos 14 modalidades de proteção na Previdência Social. Eu não vou falar das 14, porque não dá tempo. Mas vou falar daquelas que estão relacionadas do que saber quando aposentar. Porque a gente for falar de benefício por incapacidade, a gente sabe. O que eu preciso para me aposentar por incapacidade? Estar incapaz. Pensão por morte? Está morto. Agora, quando a gente começa a pensar em regras de aposentadoria, tempo de contribuição, tempo de serviço, proporcional, integral, regra de transição, pontos, idade reduzida, idade progressiva, mas tudo isso, Hilário, é porque às vezes você sabe que você está de foco numa aposentadoria, mas você tem direito a outra. Você pode ter direito a outra daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 2 anos, e às vezes você bate o martelo em uma que daqui a um mês você teria uma aposentadoria 30%, 40% a mais. Por você não saber das regras que você tem, você acaba batendo o martelo na aposentadoria errada. E aí não dá para você voltar atrás. Então, o primeiro passo é fazer um planejamento previdenciário. Saber o quando você vai, quanto você vai e qual benefício é mais vantajoso. A partir daí, você entra no site do INSS. O site do INSS te dá 14 modalidades de benefícios. Isso está previsto em lei, todo mundo vai ter. Mas quando o INSS mostra para você, lá no aplicativo dele, o que tem para cada um do cidadão, ele não está considerando as particularidades de cada uma dessas pessoas. Trabalhou na roça, trabalhou na cidade, atividade é insalubre, atividade é perigosa, atividade é penosa, tem algum tipo de deficiência leve, moderada ou grave. Tudo isso vai fazer com que as pessoas não tenham só as 14 modalidades que o INSS apresenta, mas sim 32 possibilidades de benefícios. O que você quer? Você quer escolher a sua aposentadoria com 14 possibilidades ou com 32? Se a gente tem outras possibilidades de aposentadoria, muito mais extensa, por que nós vamos trabalhar com aquelas que são minimizadas? Daí porque a Previdência dá essas informações. Ninguém pense que a Previdência não tem essas informações, mas tente navegar no site da Previdência e veja se você encontra respostas objetivas. Peraí, Hilário, você está dizendo então que o site da Previdência não é bom? Pelo contrário, ele é bom demais. Tão bom que você não encontra as coisas que você precisa encontrar, porque é muita coisa. Aí você fica em duas situações. Você vai lá no banco de dados, que é o CNIS, que é o Cadastro Nacional da Previdência, que é o extrato previdenciário, e você vai lá no simulador de aposentadoria do INSS. São as duas ferramentas mais usadas por todo mundo no Brasil. Aí você fala, bom, se eu estou no site oficial da Previdência, então significa que as informações são oficiais. Não, não são. Se vocês saírem daqui dessa nossa conversa e pegarem o extrato previdenciário do INSS, e nisso o INSS avisa, para que ninguém ache que está sendo enganado, a Previdência vai dizer assim para vocês, lá na última linha do extrato, que esse extrato pode ser alterado a qualquer momento, até o dia que sua aposentadoria saia. Então, significa o quê? Que tudo que está lá pode ser revisto pelo INSS na hora da aposentadoria. Então quer dizer, se o INSS pode rever, então quer dizer que tudo que está lá não está certo? Não, não está certo. E o INSS escreve isso. E olha, não é uma, nem duas, nem 3, nem 10 vezes, quando a gente pede aposentadoria com uma pessoa, e o INSS diz, olha, no seu banco de dados tem dados que não é seu. Vocês já viram isso? Tem gente que entra no cálculo,
faz o cálculo, e lá no banco de dados da Previdência tem dados de outra pessoa no seu cadastro. E mais, muitas vezes está faltando informação que não está lá, que está na sua carteira de trabalho, está no seu carnê de contribuição, e que você tem que retificar esse banco de dados antes de pedir aposentadoria. Porque o extrato previdenciário é o espelho da sua aposentadoria. Se lá estiver errado, a sua aposentadoria sai errada. Aí você vai no simulador de cálculo da aposentadoria. O próprio INSS fala, isso é uma simulação, isso não conta, não vale como prova da sua aposentadoria. Então, as duas informações que tem lá precisam ser checadas antes de você ver as 32 possibilidades de aposentadoria. É difícil, mas é mais trabalhoso do que difícil. Dá para acertar tudo. Bom, aí então, você tem aposentadoria por idade. Nós temos aposentadoria por idade urbana, aposentadoria por idade rural, aposentadoria por idade híbrida, que é urbana e rural, e aposentadoria por idade compulsória. Já deu para perceber que só aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, porque tem a pessoa com deficiência também. Mas como assim pessoa com deficiência aposenta diferente? Trabalhadores rurais e pessoas com deficiência, qualquer tipo de deficiência, física, mental, intelectual, sensorial, leve, moderada ou grave, a pessoa aposenta mulher 7 anos antes, homens 5 anos antes, com valores maiores por causa do estatuto da pessoa com deficiência. Então já dá para perceber que, às vezes a pessoa tem um benefício por incapacidade, um auxílio acidente, foi readaptada na função, isso tudo pode servir para você ter uma aposentadoria menor, mais cedo e com valor maior. Por exemplo, a pessoa tem uma habilitação, uma CNH de pessoa com deficiência. Isso pode servir para ter uma aposentadoria mais cedo. Então, qualquer prova de deficiência pode servir para aposentar mais cedo. Aí nós vamos ter as possibilidades por tempo de contribuição. Ah, Hilário, aposentadoria por tempo de contribuição é aposentadoria por tempo de contribuição? Não. Nós temos, no direito adquirido, regras de aposentadoria proporcional, regra de aposentadoria com direito adquirido sem idade mínima, podendo excluir 20% dos menores salários na aposentadoria, além da aposentadoria por pontos de 85, 95 pontos. Percebeu? Só no direito adquirido nós temos 3 possibilidades de aposentadoria. Quando a gente pega regras de transição, a gente percebe que nós temos 50% de pedágio, 100% de pedágio, pontos e tempo com idade. Percebe que nesse quadro do meio, a gente só tem idade em 2 situações, porque existem duas exceções em que você consegue se aposentar sem ter idade mínima. Hilário, mas eu não quero me aposentar agora. Eu estou trabalhando, se eventualmente eu aposentar eu vou ser demitido, principalmente servidor público, ainda que seja seletista, e eu quero aposentar mais tarde, porque agora eu estou ganhando muito bem, e se eu aposentar, minha aposentadoria vai ser menor. O que eu faço? Olha, o fato de você querer se aposentar mais tarde não quer dizer que você possa se aposentar mais tarde com as regras do passado, desde que você tenha direito adquirido. Então, pense, você senta e fala, bom, agora eu quero ver quando eu vou me aposentar, né? Porque eu estou ganhando bem e eu quero ficar aqui esperando, porque se eu me aposentar eu vou perder dinheiro. Então, você já planeja para saber qual aposentadoria você vai ter. Dependendo da aposentadoria que você vai ter, cada uma delas tem uma fórmula de cálculo diferente. Então, você pode ganhar 20%, 30%, 40%, até 50% a mais, escolhendo a aposentadoria certa, ainda que ela tenha deixado de existir no momento em que você vai se aposentar por causa do direito adquirido. E algumas delas nem têm idade mínima. Pessoas com deficiência, que se aposentam mais cedo na aposentadoria por idade, se aposentam mais cedo também na aposentadoria por tempo de contribuição. Espera um pouquinho. Nós temos aposentadoria por tempo de contribuição para a pessoa com deficiência? Sim, nós temos. Como é que funciona? Olha, eu tenho uma deficiência física, uma deficiência intelectual, uma deficiência mental, não importa. Se a minha deficiência for leve, eu me aposento com 33 anos, se for homem. Se a minha deficiência for leve, eu me aposento com 28 anos, se eu for mulher. Mas não tem idade mínima para a pessoa com deficiência, não. Ah, e se a deficiência for moderada? Aí se aposenta 6 anos antes. Mulheres se aposentam com 24 e homens com 29, sem idade mínima. E se a deficiência for grave?
Homens se aposentam com 25 e mulheres com 20 anos. Então a gente começa a perceber que essas regras de aposentadoria, tanto aposentadoria por idade, como aposentadoria por tempo de contribuição, a gente não tem só uma modalidade quando o INSS fala, olha, você tem direito à aposentadoria por idade. Nós temos 5 possibilidades na aposentadoria por idade. E quando o INSS fala lá no site dele que você tem aposentadoria por tempo de contribuição, você não tem uma, você tem 11 possibilidades. Em qual delas você se enquadra? Isso tem tudo a ver com a primeira pergunta que eu fiz para vocês. Quando você vai se aposentar? Porque se você estava respondendo a sua pergunta mentalmente, pensando apenas na possibilidade de aposentadoria por idade, tempo de contribuição e aposentadoria especial, 3 modalidades, saiba que agora você tem 5 mais 11, fora as aposentadorias especiais, que não está aqui, está aqui, que são mais 9. Bom, então já dá para perceber que a resposta que eu estava me dando não está completa, porque eu não sabia de todas essas possibilidades, mas apenas das modalidades de aposentadoria. Porque ninguém é igual a ninguém. Essa blusa aqui que eu estou usando, aliás, gente, vou contar uma coisa para vocês hoje. Eu estava vindo para cá, né, porque essa é a primeira palestra que eu faço pós-pandemia, presencial. Né? Fiz agora, semana passada, na PAI, lá em Porto Ferreira, e hoje aqui a segunda, vamos colocar. E lá no escritório eu tenho, na minha sala, lá um blazer, uma camisa, um cinto, um sapato, uma calça, porque às vezes, vem, corre, dar uma aula, dar uma palestra. Eu fui pegar o cinto para colocar, por isso que eu estou sem cinto, não serviu, mas nem no último furo, né? Foi claro que foi motivo de gargalhada, foi motivo mas eu estava vendo aquelas moças dançar aqui, aliás, parabéns a elas, né? Eu estava torcendo para aquela música acabar, porque eu estava ficando cansado de vê-la dançar, né? Não porque ela estava dançando, eu queria que eternizasse aquele momento, mas a gente fica cansado só de ver. E quando a gente vê isso tudo aqui, a gente tem 2 coisas que nos deixam assim um pouco ligado com esse momento que eu estou contando para vocês. Primeiro, que a gente fica cada vez mais apertado na aposentadoria e cada vez mais cansado de trabalhar para chegar na aposentadoria. E aí, então, a gente chega na especial. Alguém aqui exerce atividade insalubre, perigosa ou penosa? Tem. Né? Bom, ontem foi aprovado uma reforma da Previdência, né, que falta a ser sancionada, que é a aposentadoria por periculosidade, que não tem na Constituição Federal. Elas têm na Constituição Federal, mas não tem a aposentadoria por periculosidade no INSS. Tanto que nós estamos com aqueles problemas dos vigilantes, dos vigias, dos guardas, que é o tema 1029 e 1031 lá no Supremo Tribunal Federal. Né? Então, temos novidades na aposentadoria especial. Essa semana que vem, a gente vai colocar um vídeo no nosso canal no YouTube, quem não segue, Hilário Bock Júnior, para poder acompanhar as novidades que a gente tem. Então, a gente tem toda hora uma regra nova de aposentadoria saindo do forno. E na aposentadoria especial, nós temos também aqui o direito adquirido, onde as pessoas aposentam sem idade mínima, 15, 20 ou 25 anos, dependendo do grau de risco da atividade profissional. Nós temos uma regra de transição, que é uma regra de pontos, eu vou explicar para vocês como é que é essa regra de pontos. E aposentadoria especial com idade mínima, né? Que tem aposentadoria especial sabe que está sofrendo porque iria se aposentar mais cedo e agora vai ter que trabalhar um pouco mais. Mas o que está acontecendo? Primeiro, aposentadoria especial com idade mínima. Já tem uma ação no Supremo Tribunal Federal para tirar a idade mínima da aposentadoria especial. Foram dados 2 votos. Um voto do ministro Barroso e outro voto do André Mendonça, dizendo que um pode tirar a aposentadoria, o outro não, vai ter que ter idade mínima na aposentadoria. Aí o ministro Lewandowski pediu vista do processo para analisar melhor a situação, porém ele pediu vista num dia e pediu aposentadoria no outro. Então, quer dizer que ele se aposentou.
né? Mas ainda a gente tem que esperar, ver quem vai entrar, para poder prosseguir o julgamento, para saber se vai tirar a idade mínima da aposentadoria por idade, porque quem pediu visto aposentou. Então, nós temos que esperar essa situação. Mas tem uma decisão no Supremo Tribunal Federal vindo por aí com esse foco. Na aposentadoria por pontos, poucas pessoas entendem por que tem pontos na aposentadoria especial. Por que nós temos uma aposentadoria especial? Para as pessoas não continuarem expondo em risco a saúde delas no trabalho. Por isso elas aposentam com menos tempo de contribuição. Então, você pega uma pessoa que iria se aposentar com 25 anos, porque ela está expondo em risco a saúde e a integridade física, e ela não pode continuar mais do que 25, porque senão ela fica doente ou morre. E aí vem uma lei e fala, não, você tem que ter também pontos. E aí, então, a pessoa vai continuar expondo em risco a saúde e a integridade física dela, porque tem que somar a pontuação. O que é a pontuação? Tudo que vocês ouvirem de pontos em aposentadoria tem a ver com o que eu vou falar agora para vocês. Oi, Hilário, eu ouvi falar de pontos, como é que funciona essa situação? Funciona assim, olha. Vamos supor que você tenha 50 anos. 50. Então, para cada um ano de vida, vale 1 ponto. Então, você tem 50 anos de idade, você tem 50 pontos. Aí você tem 30 anos de serviço. Para cada ano de serviço, vale 1 ponto. Então, você tem 30 anos de serviço, são 30 pontos. Aí você soma os 50 pontos da idade mais os 30 pontos do serviço. Então, você tem 50 mais 30, você tem 80 pontos. Ah, Hilário, e se eu tiver 50 anos e meio de idade e 30 anos e meio de serviço? Cada meio desse vale 1 ponto. As frações também contam. Então, o que significa? Que a pessoa, para ter aposentadoria por idade ou tempo de contribuição por pontos, tem que somar a idade mais o tempo de contribuição. O tempo insalubre, perigoso, penoso, ele vale mais. Por exemplo, o homem que tem 10 anos de contribuição insalubre, ele não tem 10 anos, ele tem 14, vale 40% a mais. Então, um homem que tem 30 anos de serviço, ele não tem 30 pontos só. Ele tem 30 pontos mais 40%. 3 vezes 4 são 12, são 42 pontos. Com mais 50, então ele tem 92 pontos ao invés de 80. Então, muitas vezes, a pessoa acha que não está na pontuação quando ela pode estar. E aí, tem várias regras que podem aumentar essa pontuação. Conversão de tempo de serviço, recuperação de tempo de serviço do passado, tempo que você trabalhou e não foi registrado, tempo que você pode indenizar na Previdência para poder chegar na pontuação. Tem até um projeto de lei que foi, quando a gente fala projeto de lei, a gente fica de olho no Congresso Nacional para saber o que está acontecendo. Tem um projeto de lei que foi aprovado essa semana passada, em que cada filho que a mulher tem vai valer mais 1 ponto. Porque ela tem dificuldade de se colocar no mercado de trabalho. Porque ela tem que cuidar da criança. Porque ela tem uma diferença no mercado de trabalho em relação aos homens e aquelas mulheres que não tiveram filhos. E a gente sabe que isso é verdade. Então, imagina uma mulher com 10 filhos. Ela tem 10 pontos. Então, se ela faltava 1 ponto para ela se aposentar, vai sobrar 9. Né? Isso foi aprovado. Né? Falta ainda terminar esse projeto de lei, mas a gente está de olho. Né? Porque eu nunca fiz essa pergunta para os clientes do nosso escritório. Porque eu jamais iria imaginar que ia ter uma lei dessa algum dia. Então, no dia seguinte dessa lei ser aprovada, a gente vai ter que ligar, mandar uma mensagem para todas as mulheres e perguntar para elas quantos filhos elas têm. Porque isso vai impactar diretamente, não só na regra de acesso à aposentadoria, como também no valor do benefício. Aí aquela pergunta que eu fiz para vocês, quando você vai se aposentar, muda tudo. Quanto você vai receber, muda tudo. E qual benefício você vai ser mais vantajoso para você? Muda tudo. Mas é a primeira vez que muda? Não. Nós acabamos de ver agora no Supremo Tribunal Federal a aprovação da revisão da vida toda. É uma decisão da Justiça que disse que uma lei de 99 é inconstitucional
e que pode gerar uma diferença na aposentadoria das pessoas. Então, esse planejamento previdenciário tem que estar sendo sempre refeito, atualizado, né? E aí, então, a gente tem que pensar no planejamento previdenciário de forma diferente. Qual é o melhor benefício? E aí, então, a gente tem que fazer um cálculo e um contraponto entre o quando versus o quanto. Percebeu que nessas duas linhas lá de cima, nós temos o qual, o quando e o quanto? A gente tem um livro que é gratuito, tá? Está disponível para vocês no nosso site BOC Advogados Associados, que é o livro Louco para Aposentar. Quem não está louco para aposentar, né? E esse livro é gratuito, ele é atualizável. E o capítulo principal dele fala justamente sobre o planejamento previdenciário, que é este jogo do quando, do quanto e do qual. O INSS deveria informar o mais vantajoso, hoje e no futuro. O INSS informa? Não. Não consegue nem dar conta dos 5 milhões de processos que ele tem para analisar. Quanto mais orientar o trabalhador sobre o que é mais vantajoso para ele, porque está na lei isso. O INSS tem a obrigação legal de informar para o trabalhador qual benefício para ele é mais vantajoso. Tem muitos casos que a gente diz para o cliente, para de pagar, porque a sua aposentadoria vai ser maior sem você pagar. Ah, por quê? Ah, porque os seus salários são altos, se você pagar sobre salário mínimo, a sua média vai ter salário mínimo na média. Então, às vezes, parar de pagar gera benefício maior. Ah, mas eu não posso perder benefício por incapacidade, se eu ficar doente. Então, você alterna as contribuições. Paga um mês sim, 2 meses não, um mês sim, até 6 meses não. A lei permite. Isso é claro que não está lá, e a Previdência não diz isso, né? Aposentadoria do dia seguinte, já falei para vocês. Você bate o martelo, vai lá e paga a sua aposentadoria, só que você percebe que se você tivesse esperado um pouquinho mais, você teria no dia seguinte uma aposentadoria maior, no mês seguinte, no ano seguinte. Isso é igual compra de shopping. Você compra uma coisa e depois sai vendo se você pagou mais caro ou mais barato, né? É praticamente assim que as coisas acontecem. Na aposentadoria não pode ser a sua última compra de shopping, porque essa vai ser a sua última compra. Se você perceber que vai ter mais no dia seguinte e você já comprou, não tem como você devolver, não tem corte consumidor de 7 dias, não. Recebeu a aposentadoria, acabou. Então, a aposentadoria do dia seguinte, ou ver preço depois, como faz no shopping, esquece, não vai funcionar. Quando? O quando, a gente fez uma calculadora de aposentadoria que dá aquelas 32 possibilidades para vocês. Quem quiser depois fazer um cálculo, é grátis, tá? Não precisa ser cliente nosso. No nosso site, tem uma calculadora de aposentadoria. Qual que é a diferença da nossa calculadora e do INSS? A gente dá as possibilidades de aposentadorias para vocês de pessoa com deficiência, pessoas com conversão de tempo de serviço e aposentadoria especial, coisa que o INSS não dá para vocês. E aqui vocês podem incluir tempo, tirar tempo e brincar com o tempo que vocês podem incluir ou não e saber o que é mais vantajoso para vocês. Aí, então, o quanto, aí dá um pouco mais de trabalho. Talvez vocês precisem de alguma consultoria. Mas se souber fazer também, faça. Uma média de quanto seria a sua aposentadoria? Em todas as 32 possibilidades, se você pagar daqui para frente pelo teto, daqui para frente pelo mínimo, ou então com aquele salário que você ganha. E aí, então, você vai poder depois ir para o qual. E aí, então, você vai ficar sabendo que o valor maior versus o valor menor para continuar trabalhando. Quando você vai aposentar? Você vai continuar trabalhando? Quando você vai ter seu benefício? Quanto você vai receber? E qual é mais vantajoso? E aí, então, você pode saber. Se eu aposentar agora, em quanto tempo, se eu deixar de aposentar agora, em quanto tempo eu vou recuperar o que eu estou deixando de receber? Ou, se eu esperar mais tempo para aposentar, o quanto eu vou deixar de ganhar? Essa conta, ela tem que estar muito clara na cabeça da gente, para a gente saber o que é melhor para a gente chegar naquele momento que eu disse, onde vocês vão viver a maior parte do futuro de vocês, né? Que é lá na frente. Então, eu gostaria, né, respeitando o nosso tempo, parece que tem perguntas, não sei, né? Vamos ter perguntas? Vamos. Né? Então, eu gostaria, né, dentro dessa dinâmica,
do que é preciso saber para aposentar, é dizer para vocês que a pior coisa que tem é quando você procura a informação que você quer e nunca você tem a resposta que você precisa. Porque todas as informações oficiais, elas têm ali uma condição. Isso não vale enquanto você não pedir a sua aposentadoria. Então é importante ter essas respostas muito claras para você, de fato, saber o que você precisa quando vai aposentar. Obrigado, gente, pela atenção. Parabenizar aqui, como foi a última pergunta, né, a equipe da CIPA, aqui da USP, pelo convite, e porque a gente sabe, eu faço isso há mais de 40 anos, né, que essas conversas, essa questão de educação previdenciária, ela é muito importante para o trabalhador conhecer os direitos que tem para exigir. Só tem um jeito de você exigir os direitos que você tem, sabendo que você tem direitos. E você só vai saber que tem direitos quando alguém chega e fala para você os direitos que você tem. Então, por isso que eu sempre agradeço, e é um propósito do nosso escritório. O propósito do nosso escritório é gerar renda para as pessoas no futuro. Nós já somamos o quanto a gente já gerou de renda na história do nosso escritório, e a gente passa de 1 bilhão, quase chegando em 2 bilhões de reais de aposentadorias concedidas no nosso escritório, né? Então, quem quiser conhecer um pouco mais da gente, eu convido a acessar o nosso site, www.bocadvogados.com.br, e se quiser ter o prazer de fazer companhia, estar dentro dos loucos para aposentar do nosso escritório, está aí o nosso WhatsApp, 99319-1348. Obrigado, gente, pela atenção.